Olá, seja muito bem-vindo à 21ª aula aqui do episódio Angular versus React, e neste episódio nós vamos ver como implementar a modal de descrição de locais com o React. Então, nós vimos anteriormente como fazer esta mesma implementação no Angular. Vamos ver como que ficaria esta mesma implementação no React. Para começar, então, nós iremos adotar a mesma estratégia do Angular, componentizando esta janela modal. Portanto, nós iremos criar um componente novo que será o responsável por conter o código desta modal, e ele será chamado pelo nosso componente principal de informação do local. Então, aqui no nosso código, nós vamos em Source, Components, e vamos criar dois arquivos. Então, para criar os arquivos, botão direito, New File ou Novo Arquivo, e você deverá criar os seguintes arquivos: modal-descrição-local.css e modal-descrição-local.js. Vamos começar olhando o nosso arquivo modal-descrição-local.js. Ele é um componente padrão do React, então nós vamos primeiramente importar o React e importar o use state from React, porque nós precisaremos fazer uma pequena utilização do state aqui para controlar ou não a exibição da modal. Vamos importar, obviamente, o CSS do componente e vamos, pelo fato de usar o React Bootstrap, nós vamos importar dois recursos dele. O primeiro é o componente modal, que está em React Bootstrap /modal, e o botão, que nós já usamos anteriormente, button from React-Bootstrap /button. Feito isso, declaramos aqui a nossa função do componente modal descrição local, que vai receber props, pois nós iremos precisar do nome e da descrição a serem exibidas na modal. Então, o info local ele tem que nos prover esta informação para que nós possamos renderizar as nossas modais de modo dinâmico. Feito isso, como eu disse, nós precisaremos criar um state para controlar a exibição ou não da modal. Portanto, nós vamos definir um state chamado exibir modal. Então, vamos declarar aqui const, abre colchetes, exibir modal, vírgula, set exibir modal, fecha colchetes, igual a use state, passando false. Então, você se recorda que eu comentei anteriormente que se nós passarmos um valor aqui, esse valor será o valor atribuído ao exibir modal ou qualquer state que esteja sendo declarado. Portanto, isso significa que a modal ela não deve ser exibida por padrão. Necessitará o clique no botão para que ela o faça. Essa função nós vamos falar daqui a pouco, ou já podemos comentar dela. Você basicamente verá que a modal, para controlar o fechamento da modal, nós vamos atribuir um evento para ela, que eu chamei aqui de handle fechar modal. Então, sempre que o evento de fechar modal, conforme nós iremos abaixo, for chamado, esta função será chamada e ele fará set exibir modal para falso. Então, fechando ou escondendo a janela modal. E o que resta aqui por último é o nosso método return, que nós já iremos ver, pois ao término de tudo nós ainda temos que dar o export default modal descrição local para ter a certeza de que ele poderá ser importado posteriormente. Então vamos agora olhar aqui o nosso método ou a nossa função return. Novamente, como nós temos dois blocos isolados aqui, uma para exibir o botão e outra para exibir a modal, e o React sempre precisa de uma única árvore ou estrutura de elementos, nós vamos utilizar aqui
esse fragmento do React que ele vai tratar esse problema para nós. Então abrimos e fechamos eles para ter certeza de que temos uma única estrutura no nosso código HTML. Feito isso, criamos esse botão. Aqui acho que não tem muita novidade. É uma div com uma class name. Depois disso, aqui também tem essa diferença do class name, tá? Que é como o React ele trabalha com classes. Então ele não usa o class, mas ele usa o class name de outra forma. E ele permite também alguns tratamentos de modo dinâmico para associar classes. Então, se você usasse as chaves aqui, você poderia adicionar condições e dinamicamente aplicar classes para esse elemento. Por isso que ele usa o class name e não o class, como é o padrão do HTML. Depois disso, nós temos a declaração do nosso button. Então, variante info para definir a coloração. Aqui nós temos a função de onClick. Então, quando eu clicar nesse botão, o que deverá acontecer? E basicamente nós definimos como uma função anônima que ao clicar nesse botão, ele vai chamar o state, dando set exibir modal true, e a modal ela será exibida. Então, bastante simples a implementação. E depois aqui nós temos um ícone padrão, mais a descrição do botão. E agora aqui nós temos todo esse código da modal. Da mesma forma como eu fiz com o Angular, a documentação ela vai te dizer tudo como fazer isso. Então, se eu abrir lá o meu navegador e vier aqui em React Bootstrap.github.io, clicar em componentes e depois em modal, você vai chegar nesta página e aqui tem todas as variações e o código de como criar modais. Então, eu basicamente me influenciei, copiei alguns códigos aqui e gerei a modal do modo que eu achei melhor para a nossa aplicação. Então, sempre consulte esta documentação para ver todos os detalhes e possibilidades. E esse modal, ele depende desse atributo show, que é o que exibe ou não a modal, então ele é um valor booleano, e nós associamos o state para ele. Então ele começa como false, e sempre que eu clicar no botão ele é definido como true, então automaticamente essa modal ela será exibida. Nós adicionamos esse evento onHide, que é quando você clica naquele x para fechar, ou clica fora da tela, esse onHide ele será chamado. Por isso que nós criamos esse handle fechar modal, que basicamente define o estado do exibir modal como falso. Eu defino o tamanho que eu quero que ela seja grande. Depois definimos aqui o header, que é o cabeçalho, com o botão de fechar. O título, nós damos informações sobre, e aqui é onde nós escrevemos ou falamos para o React que nós estamos lidando com um valor dinâmico. Então você deve se recordar que no Angular nós usávamos duas chaves, abrindo e fechando. O React ele usa uma única chave para abrir e fechar. E como nós temos esse props, que é do React, então basta chamar o props.nome e o nome ele será exibido aqui. Feito isso, nós temos que fazer agora o corpo da aplicação, da modal. E aí o React ele não possui uma diretiva como o Angular, que possui aquele ng-for, mas existe um outro jeito de fazer isso, que é usando o próprio JavaScript puro, e um dos jeitos é usar essa função map. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo nesta linha? Então, novamente, entre chaves, para dizer que é um conteúdo dinâmico. Então, nós vamos pegar props.descrição, que é uma lista, e nós vamos chamar esse map. Então, esse map ele vai iterar sobre a lista,
E o mapa ele tem a característica de aplicar uma transformação para cada elemento e retornar este elemento. Então, o que nós queremos aqui? Nós queremos que para cada linha da descrição que nós tenhamos um elemento HTML/P de parágrafo e retorne com o conteúdo de cada uma das linhas. Então, esse map ele sempre vai chamar essa função, no qual nós temos a linha, que é o valor do conteúdo de cada posição da array, e o i, que é o índice. Qual é o índice na nossa array? 0, 1, 2, 3, assim por diante. E usamos esse operador de seta e o retorno. Então, o map ele tem essa característica que, se você tem uma única linha, você não precisa explicitamente digitar return aqui. Se você tiver somente uma única linha, essa linha ela já vai ter o return implícito e vai retornar o valor de qualquer forma. Então aí nós criamos aqui o objeto P e adicionamos aqui a linha. E aí repare que existe esse key, que é algo característico do React. Por algum motivo em sua implementação, ele necessita que quando você itere sobre elementos assim, que você defina esse atributo key com um número único. Por isso que nós usamos esse i. Então, nós usamos o índice da array, que ela sempre vai ser um valor distinto, e para cada uma das linhas nós atribuímos esse key, 0, 1, 2, 3, assim por diante, e o valor da linha. Então, ao executar esse código aqui, nós teremos para cada uma das linhas dessa lista o retorno com o elemento P contendo o valor de cada uma das linhas. E fechamos aqui então o corpo da modal e definimos o fechamento, o rodapé dela, que também possui um botão, que possui um evento onClick, que é aquele handle fechar modal. Então, passando aqui a função por referência, para que ela seja executada no momento certo. E com isso nós terminamos a implementação. O que falta aqui é definir então um estilo CSS para esse div_exhibir_info, para que ele exiba os dados ou posicione o botão no modo correto. Então vamos abrir model descrição local e aqui nós adicionamos o CSS para esse arquivo. Então div_exhibir_info, posição fixa, top 220, right 5, ele vai ficar no canto superior direito da tela, mais abaixo do botão voltar. O z-index tem que ser maior do que 100, que é o z-index do mapa, então 101 para que ele fique sempre visível. E o botão adicionamos o tamanho 220 com margem de 10 pixels. A última coisa que falta fazer agora é utilizar este componente. Então nós vamos abrir nosso componente info local. Assim como nós fizemos com o mapa local, nós vamos importar o modal descrição local from ./modal descrição local e descendo aqui, assim como nós fizemos para declarar o mapa local, vou até aumentar a tela aqui, nós vamos também declarar este novo componente. Então, nós vamos fazer aqui modal descrição local, passando o nome, dados_local.nome, e a descrição, dados_local.descrição. Como esse valor é carregado de forma assíncrona, nós também usamos aquele mesmo recurso do dados_local dele estar presente para que esse código seja renderizado e executado. Feito isso, nós já temos tudo, basta salvarmos todos os arquivos, irmos ao nosso terminal, executar primeiramente a nossa API. Então, API executada, vamos dar o npm start, executar nossa aplicação React
e quando ela terminar de exibir, vamos testar, ver se está tudo funcionando corretamente. Bom, aqui nossa aplicação foi executada, vamos ver então se a modal está funcionando corretamente. Clicamos em um local, clicar em exibir informações e aqui nós temos então a nossa modal. Se eu diminuir um pouco a tela, nós poderemos ver aqui o botão de fechar também. Então, voltando à aplicação, clicar em um segundo local, exibir informações. Então, repare que o nome que vem dos dados locais está aqui e também a descrição do local. Então, com isso, tendo lá na API qualquer informação, será retornado a informação do modo correto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com seus amigos e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para ser avisado sobre novos conteúdos publicados. Também não deixe de conhecer o meu site casale.com, onde você encontrará meu catálogo de cursos que o ajudará a acelerar o seu desenvolvimento profissional. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!